Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 142 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte ao motor. Eu sou Gabriel Curti, comando nossa gloriosa atração com as presenças de Evelyn Guimarães e João Pedro Nascimento. Na produção, Rodrigo Berton retorna aos trabalhos. Espero que vocês aí do outro lado estejam bem. Antes de tudo, mantendo a nossa tradição, vamos aos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Então ouçam o Padocast até o final e daí vocês pulam direto para o feed dos nossos parceiros. Os Padocasts da Central 3 estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. E aí você escolhe o que você prefere ouvir. Samba, política, futebol, história, tem de tudo por lá. É verdade que o fim de semana tem o aguardado retorno do GP da Austrália, que ficou de fora do calendário nos últimos 2 anos pela pandemia de Covid-19. Mas não é dele que vamos tratar hoje. Quer dizer, não preferencialmente dele. Semana passada foi marcada pelo anúncio de Las Vegas no calendário. Terceira corrida nos Estados Unidos, mais um circuito de rua, como vai ser Miami. O que isso significa para a Fórmula 1? Até onde vai o Liberty Media com mais e mais corridas? Como ficam os calendários do futuro? Debateremos tudo hoje. Para a gente começar, então, aqui, amigos, já chamo a Eve dando meu bom dia, boa tarde para ela e perguntando: gostou de Las Vegas no calendário? Olá, Gabriel, JP, Rodrigo nos bastidores, Central 3, a nação do Padocast. Olha só, eu gostei de Las Vegas porque eu acho que é um destino interessantíssimo, né, do ponto de vista do turismo, da visibilidade, né, porque atrai não só pessoas, né, turistas de dentro dos Estados Unidos, como fora. Então, a vitrine para a Fórmula 1 vai ser imensa, né, já é a casa de grandes lutas, é conhecida por isso, por grandes espetáculos, né, diversos filmes feitos com Las Vegas como pano de fundo, né, desde os clássicos aí, como o Poderoso Chefão, como os Grandes Assaltos. Então, assim, não tem lugar melhor nos Estados Unidos também. Talvez Nova York, Los Angeles, alguma coisa assim, mas assim, é um palco de peso para a Fórmula 1. Então, desse ponto de vista, acho que a Fórmula 1 acertou e eu gostei, acho que vai ser um visual legal. Mas me preocupa e eu temo muito pelo calendário da Fórmula 1, até onde a Fórmula 1 quer expandir esse calendário, até onde vai isso tudo, essa ânsia de tantas provas por temporada, se não vai matar o pessoal que trabalha com a Fórmula 1 e não vai tirar também aquela sensação de expectativa, né, do público e tudo mais, que fica naquela esperança do que vai acontecer no próximo capítulo, e o próximo capítulo já é em seguida, você nem consegue absorver. Então, assim, desse ponto de vista, até da saúde mental de quem trabalha com a Fórmula 1, eu temo um pouco por pensar até quando vai esse calendário, mas a prova em si, a escolha, a Las Vegas integrar o campeonato de novo, eu gostei, achei bem interessante. Isso que vai ser uma bela vitrine para a Fórmula 1. JP, bem-vindo de volta. Queria suas impressões iniciais da volta de Las Vegas. Bom, boa tarde primeiramente, Gabi, boa tarde, Eve. O Berton também está na produção aí com a gente, o pessoal que está nos ouvindo, né? Eu gostei bastante, sim, dessa nova corrida em Las Vegas. Acho que, por um lado, pelo lado do espetáculo, pelo lado do público, dos fãs, é um lugar singular, né? Um lugar único. Como a Eve disse, palco de grandes espetáculos, já é um lugar conhecido por isso. Exatamente como ela disse, quantos filmes a gente já viu, né, se passando ali nos cassinos de Las Vegas, enfim, a rua principal, que inclusive vai fazer parte do circuito. Então, eu achei muito interessante. Acho que foi uma jogada muito inteligente da Fórmula 1, que vai realmente se colocar num dos principais centros mundiais mesmo, principalmente levando em consideração o horário que eles determinaram para a corrida, né, de sábado à noite. É um horário de pico, né, a vida noturna de Las Vegas, principalmente no final de semana, é extremamente movimentada. Então, pelo lado do apelo, acho genial a escolha. E acho que o único ponto negativo nisso tudo é realmente a incerteza sobre como a Fórmula 1 vai lidar com essa quantidade absurda de corridas previstas no calendário. Esse ano já é o maior calendário da história, 23 corridas, já tem mais 3 programadas para entrar no ano que vem, né? Além de Las Vegas, ainda tem
Miami e ainda tem Catar e China, Miami entra esse ano. Então, a gente tem que ver até que ponto isso vai e até que ponto a própria Fórmula 1 vai se adaptar para conseguir encaixar essas corridas no calendário, né? Porque não adianta simplesmente botar uma corrida no final de semana seguido da outra, porque é praticamente impossível dar conta de tudo isso. A gente vai destrinchar esse calendário, essa formação de calendário que se desenha para os próximos anos durante o programa de hoje. Mas, Eve, antes disso, já temos algumas imagens de como será a pista, de por onde a pista vai passar. O que você achou? Eu achei bárbaro, assim, né? Porque você tem todo aquele espetáculo de luzes, os cassinos, os famosos cassinos, né? Bellagio, né? Não sei se ainda existem essas coisas lá, né? Porque às vezes mudam, mas assim, é um visual e tanto, né? Toda aquela região do entretenimento, achei visualmente assim, um lugar e tal espetacular mesmo. A pista em si, ela não é tão, ela não chama tanta atenção, né? Ela não é tão desafiadora, ela é simples, né? E assim, não tem nada de grande que chama grande atenção, a não ser assim, que ela tem um trecho de alta velocidade, então imagino que eles queiram dar essa impressão de velocidade também da Fórmula 1, de ter essa coisa do desafio em pista de rua e tudo mais, dar essa noção para o público, para quem está ali vendo esse espetáculo. Então, desse ponto de vista, é ok. Mas não tem nada de especial, né? Não é assim, por exemplo, acho que a singularidade dele é estar onde ele está, né? Naquele centro de Las Vegas. Mas, assim, ele não por exemplo, não tem uma singularidade como o Jeddah, por exemplo, que é uma pista de rua de altíssima velocidade, com pontos cegos, que a gente fica até com medo da prova quando começa. Tamanho, né, o problema. Ou o Azerbaijão, por exemplo, aquela pista de Baku, que mistura, né, que tem uma boa mistura de trecho de alta velocidade com um trecho mais seletivo, que pede um acerto do carro muito especial para aquela pista. Enfim, Singapura e outras pistas que tem alguma coisa mais especial ali, que força as equipes a mudar a sua estratégia, ou acerto, ou isso, aquilo. O que eu acho que pode acontecer, e aí isso é extra pista, é o momento em que essa corrida vai acontecer, né? No final de novembro, então já está mais frio, apesar de ser mais na costa oeste, né? Mesmo assim, é muito frio à noite, então assim, essas coisas podem mudar um pouco ou forçar algumas coisas diferentes ali. O asfalto, obviamente, né? Então, assim, a pista de rua é sempre uma incógnita, né? Vai saber como é que vai estar lá naquele momento. Mas é isso, assim, o traçado em si não me chama muita atenção, não é uma coisa que eu fico pensando, nossa, como é que os carros vão andar nessa pista? Mas o lugar é espetacular, então acho que visualmente vai ser uma prova muito bonita. JP, você citou que a corrida vai acontecer no horário de pico de Las Vegas. Eu gostei dessa expressão porque realmente, né, para a gente aqui no Brasil, o horário de pico é 6 da tarde em dia de semana. Las Vegas é isso mesmo, o horário de pico é a fase noturna de sexta e sábado, né? Então, os embalos de sábado à noite. Queria que você falasse sobre esse entorno da pista, que vai ser justamente onde tem ali a muvuca de Las Vegas e o traçado também. Então, eu acho que tem tudo a ver o horário e o dia da corrida. Acho que é o momento de maior movimento ali. As pessoas, não só na rua, mas assim, em questão de você transmitir pela TV também, né? De você atrair novos telespectadores, enfim. Então, a gente debateu aqui algumas vezes já sobre os planos que a Liberty Media trouxe, né, a Fórmula 1, de fazer o esporte crescer nos Estados Unidos. E eu lembro que um dos grandes objetivos deles desde o início era ter essas 3 corridas lá. E eles, enfim, alcançaram esse objetivo. E esse circuito de Las Vegas, especificamente, passando por vários pontos turísticos da cidade, pela rua principal dos cassinos, enfim, são cenários que, na verdade, as pessoas, até quem não é de lá, já conhece, todos já viram, e vai ser a oportunidade de transportar um evento de altíssimo porte para essa intensa movimentação, né, que é essa noite de Las Vegas. Então, acho que é um acerto por todos os lados em relação a isso. O timing, né, da corrida, acho que é perfeito e tende a render muito aí para a Fórmula 1.
Em relação ao traçado, é exatamente o que a Evelyn falou, não é um traçado assim que vai ser desafiador aos pilotos, não vai ser como Jeddah, por exemplo, né? Eu acho que foram na contramão do que foi feito em Jeddah. Em Jeddah, acho que a segurança ficou ali em último lugar, e aí eles pensaram principalmente na velocidade, na dificuldade de se... na perícia que os pilotos precisariam ter, né, para se dar bem nesse circuito, e o de Las Vegas acho que foi num caminho diferente, que é sim ter velocidade, tanto é que a gente vê 3 retas no circuito em que os pilotos vão sim poder ser, uma delas, inclusive o piloto já entra com certa velocidade na reta, então não é aquela a reta em que você começa numa velocidade muito baixa, aí você precisa, né, ter uma saída de curva excelente para poder fazer uma ultrapassagem no carro que está à sua frente. Então, e também levando em consideração que essas 3 retas, pelo menos 2 delas terminam em curvas bem fechadas, em curvas de lenta velocidade, que podem oferecer momentos de ultrapassagem para os pilotos. Acho que falar do traçado, a gente pode fazer um exercício de imaginação aqui, mas na prática mesmo vai ser mais possível, principalmente com esses carros novos da Fórmula 1, que estão conseguindo se seguir, né, de uma maneira muito melhor, e a gente vai ver na prática aí como é que vai ser, mas eu acho que tem tudo para ser, um traçado que oferece boas condições para um espetáculo ao público, sim. Muito bem. Ô, Evi, invasão das corridas noturnas, né? A gente pensa, anos atrás não tinha corrida noturna nenhuma. Hoje temos Singapura, Abu Dhabi, Jeddah, Bahrein, agora Las Vegas. São 2 pontos nessa pergunta. O que você acha dessa invasão de corridas noturnas? E já também quero que você projete o final de semana de Las Vegas, porque se a corrida vai ser sábado à noite, como é que ficam os treinos livres, a classificação? Começa quinta, espreme sexta e sábado? Então... começando pela prova noturna, assim, eu acho que já tem muitas provas noturnas na Fórmula 1 atualmente, assim, é muita coisa. Entendo que tem toda uma questão do espetáculo, realmente correr de noite é bonito nesses lugares, principalmente dentro das cidades, né? Não tanto em autódromos, mas dentro da cidade, se bem que assim, o Bahrein casou muito bem, o Qatar casou muito bem. Até quando a MotoGP corre de dia no Qatar, é muito estranho, né? Você sempre está esperando que fique que anoiteça, como foi a corrida da Fórmula 1 no ano passado. Então, assim, até mesmo o Qatar é legal. E ele vai entrar também, né, nessa lista aí de corridas noturnas. Mas eu acho que é demais. Nesse momento, a gente já atingiu o limite com Las Vegas, principalmente porque Las Vegas não pode ser em outro horário senão à noite, né? Porque é o que o horário do pico, né? Como o JP lembrou ali, é o momento que está todo mundo na rua, é o momento que as pessoas vão vão jantar, vão para o cassino, vão ver os espetáculos, vão, sei lá, ver uma grande luta. Esse horário, né? A vida de Las Vegas é à noite, né? Então, assim, a corrida da Fórmula 1 não poderia ser à tarde ou pela manhã, né? Ela tem que ser à noite. E tem que privilegiar também esse público noturno, esse público americano que eles querem tanto atingir, principalmente naquele lado dos Estados Unidos. Então, assim, tudo é muito pensado para isso, para você focar nesse público, nesse turista que está lá, nas pessoas que estão andando pela cidade. Então, assim, não dá para ser em outro horário. Para o calendário já está no limite, né? Então, assim, já é o limite de pistas noturnas. Agora, sobre o formato, assim, eu vou lançar aqui um formato ousado por causa do público também europeu, né? Que também a Fórmula não deixa de privilegiar sempre. E como a corrida vai ser à noite, provavelmente ali no final, né, bem no início da manhã na Europa, eu acho que a classificação vai acontecer no sábado também, no sábado à tarde. E aí a corrida à noite, uma diferença aí, a gente tem outros exemplos, né, de classificação no mesmo dia de corrida, então acho que pode acontecer, e acho que vai ser bem interessante também para já esquentar esse evento para outras regiões, né, e forçar a pessoa, não, vamos ver o que vai acontecer ali de noite, mais tarde, né, então assim, acho que a classificação vai ficar para o sábado mesmo. E vamos morrer de trabalhar nesse dia, já adianto. Sim. E a sexta-feira fica dedicada aos treinos livres,
talvez uma mudança pontual, como a gente já viu em outras provas mais recentemente, né? Acho que foi em Imola, né? Que eles mudaram a duração dos treinos, enfim, acho que tem uma margem para manobra nesse sentido, condensa tudo na sexta-feira e também nos mesmos horários, né? Tarde e noite, e as outras coisas de quinta até sexta de manhã. Então, para mim, mais ou menos vai ser esse o formato de Las Vegas. Pode ser que nada disso aconteça, né? Comece tudo na quarta-feira, vai saber. Mas acho que a Fórmula 1 vai condensar tudo entre sexta e sábado mesmo. Eu fiquei desesperado com essa ideia, tá? Só queria deixar claro aqui que... O agente do caos. Desculpa ser o agente do caos. Só de imaginar o meu plantão ali, 13, 5, já me bateu o desespero. Eu sei. É um leve desespero. Exato. Ô JP, antes de te passar a pergunta, eu acho que você vai pegar a referência, mas a hora que a Eve falou que é o horário em que as pessoas vão jantar e vão ao cassino, na hora eu lembrei de um episódio que aconteceu no futebol brasileiro recentemente, durante a pandemia, que envolvia jantar e cassino, mas não é sobre isso a pergunta. A pergunta, na verdade, é justamente sobre essa invasão de corridas noturnas. E, claro, como que você projeta a programação? Se você falar que vai ser corrida e classificação no mesmo dia, eu acho que eu vou fechar o podcast por hoje. Assim, Gab, pegando a referência que você deu, eu não vou me esconder embaixo da mesa, né? Então, eu diria que, assim, eu particularmente, eu gosto bastante, assim, das corridas noturnas. Eu acho que dá um charme legal, assim, é uma opinião particular minha, assim. Mas isso não me impede de concordar com o Evelyn de que já tem o suficiente. Acho que já tem uma mescla bem maneira aí entre as corridas diurnas e as noturnas, então acho que já é o suficiente, né? Mas a gente está falando de Las Vegas, não existia outra opção. Realmente é isso, sabe? Botar uma corrida dessa no horário normal provavelmente ia ser bom até para a gente que está trabalhando, ia ser bom para o público europeu também. Mas em relação a Las Vegas, em relação ao nicho que eles estão querendo entrar, não seria a melhor opção, né? Então, e com certeza renderia muito menos. Então, assim, acho que realmente nesse caso não existia muita opção. E acho que foi um acerto total, assim, do Liberty Media, porque, enfim, isso leva eles exatamente ao objetivo que eles queriam, né? E em relação a... Só um instante que fechou aqui. Então, acho que assim, a corrida à noite é exatamente o que a Fórmula 1 planejava e realmente não tem como discordar, né, dessa decisão. E assim, em relação ao final de semana, eu acho que a ideia da Evelyn é bem possível de acontecer, para falar a verdade. Não descarto nem um pouco essa possibilidade. A única coisa que eu acho que poderia inviabilizar isso é que acho que fazer uma classificação sem um treino livre antes no mesmo dia, talvez não fosse o ideal para uma pista nova, né, para uma pista que está estreando no calendário. Então, acho que existe também essa possibilidade de não aderirem a esse plano por causa disso. E aí eu acho que o final de semana assim começaria um dia antes. Acho que seria até não seria uma notícia ruim para a Fórmula 1 começar o final de semana um dia antes, chegarem os pilotos antes lá. Pelo contrário, porque aí você já que nem acontece, por exemplo, em Mônaco, que o final de semana realmente tem um dia a mais por causa daquele festival que o público aparece e tal, os próprios residentes do local. Então, acho que seria só mais um dia para eles conseguirem arrecadar mais e ter mais presença. Então, acho que as duas possibilidades são bem possíveis, sim, mas creio eu que as atividades começariam na quinta-feira. Só para deixar claro que eu estou alinhado com vocês em relação às corridas noturnas, tá? Eu gosto também, mas eu acho que já estamos invadindo um pouco demais essa proporção de corridas noturnas e diurnas. Ô, Eve, vamos falar um pouco além de Las Vegas em si agora. Vamos começar a entender o contexto da escolha dessa cidade e tal. É a terceira corrida confirmada para os Estados Unidos. Queria que você me contasse o motivo disso. Bom, já faz muito tempo que a Fórmula 1 tenta voltar para os Estados Unidos.
engajar esse público americano, porque é um enorme mercado que estava meio à margem, né, da Fórmula 1. E por muito tempo foi recíproco, né? Nem os americanos se interessavam muito e nem a Fórmula 1 também se interessava. Apesar do Bernie Ecclestone ter essa vontade de entrar nesse mercado e tal, mas sempre foi muito tímido, né? Tentaram Indianápolis, porque, né, um grande templo do automobilismo, não foi por muito tempo, enfim, e sempre teve algum bloqueio nisso que não, a coisa não ia. A partir do momento que você tem a Fórmula 1 sendo de propriedade de americanos, as portas começaram a se abrir de uma outra forma, né? Então, assim, você tem nos Estados Unidos uma outra mentalidade de negócios, né? Então, assim, enquanto o Bernie Ecclestone queria deixar a Fórmula 1 cada vez mais fechada, com aquela impressão de que só é processo de poucos e essas coisas todas, os americanos vieram com outra ideia, né? Então, assim, eles ainda é uma coisa fechada, ainda é uma coisa para poucos, mas você tem um engajamento maior nas redes sociais, você tem uma abertura maior hoje, enfim, a Fórmula 1 meio que se modernizou atrasadíssima, né? Se você for pegar outras categorias do esporte a motor e outras ligas e outros esportes. Então, assim, eles abriram essa porta primeiro, né? A seguir, começaram a entender como é que esse público americano funciona, por meio de uma ligação que o Bernie Ecclestone fez lá atrás, que foi a pista de Austin, né? Então, assim, os caras construíram a pista de Austin para ter a Fórmula 1. Basicamente, foi para ter a Fórmula 1. Tanto que várias curvas são lá, várias partes do traçado imitam curvas de pistas famosas do circuito, enfim, é uma pista para a Fórmula 1 e eles trabalharam todo esse, então foi tipo um trabalho de formiguinha que começou lá atrás, com o público, com você envolvendo a cidade, com você trazendo, mostrando essa categoria, tentando, sabe, e assim, sempre, né, é muito cheio. Então, com o passar do tempo, as pessoas foram aderindo a isso, né? Então, assim, eu não me lembro de uma corrida em Austin que não tivesse casa cheia, sempre teve, né? E no último ano, 400 mil pessoas passaram por lá no final de semana. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha que começou lá atrás e que hoje é muito bem estabelecido. Em paralelo, você tem o Liberty Media entrando. Então, assim, uma das primeiras coisas foi que eu acho que foi um ponto de virada também, um começo de ponto de virada nos Estados Unidos, que foi passar a tirar a Fórmula 1 da NBC e colocar na ESPN. Então, assim, você associa ao esporte mesmo, quando você tira, e aí isso faz a Fórmula 1 crescer, e aí, obviamente, depois o Drive to Survive, que é uma das grandes apostas, né, e foi um dos grandes acertos. A gente pode ter a nossa margem crítica aí do Drive to Survive, algumas coisas que né, da narrativa que eles colocam ali, enfim, mas ele funcionou, né? Isso a gente não pode negar, ele funcionou muito bem, não só nos Estados Unidos, como em outros lugares, mas assim, principalmente nos Estados Unidos. Então, assim, essa abertura que o Liberty Media pegou daquilo que o Bernie Ecclestone plantou ali antes foi fundamental para eles finalmente conquistarem esse mercado, que é muito importante também, né? Então, assim, quase tão importante quanto o público da Europa. E é basicamente por isso que agora tem 3 corridas lá, em lugares especiais, principalmente Miami e Las Vegas, né? Austin continua com seu posto lá de pioneira, digamos assim, mas Miami é um grande centro turístico, né? Você tem todos aqueles parques, todas aquelas coisas lá, enfim, e outras coisas, né, de história mesmo, então atrai muito público, é uma grande vitrine, e agora Las Vegas. Então, eu acho que a linha do Liberty Media é muito clara e muito acertada nos locais que eles escolhem, mas isso começou com o Bernie Ecclestone e assim, ganhou força mesmo com a política do Liberty Media muito diferente do Bernie Ecclestone. Uma verdadeira aula de marketing com Evelyn Guimarães, sabe? É disso que a Fórmula 1 precisa. Eu estou me candidatando. Não, brincadeira. Não. Vai roubar o lugar do Dominicali, tá merecendo. Olha. JP, além dessas coisas que a Eve falou,
que mais que você pode colocar sobre essa entrada maciça nos Estados Unidos? Difícil, né? Porque a Evelyn cobriu bastante cobriu bastante o assunto, mas e com a Evelyn no poder não ia ter corrida na Arábia Saudita, né? Mas enfim, voltando ao ponto principal, assim, não precisou que o Liberty Media, né, um grupo comandado por americanos, não precisou que o Liberty Media entrasse na Fórmula 1 para que a Fórmula 1 demonstrasse, né, pelas primeiras vezes, o interesse de entrar nesse mercado. A questão é que depois que eles entraram, acho que eles sabiam a maneira certa de fazer isso, né? A gente está falando, os Estados Unidos não falando assim, principalmente da parte esportiva, os Estados Unidos talvez não seja igual aos outros países do mundo no consumo desses materiais. A gente está falando da terra do telecat, da NASCAR, que, enfim, são esportes em que o espetáculo é muito importante. Não só a competitividade, o alto nível, enfim, mas a espetacularização mesmo. Então, assim, arenas para grandes públicos, eventos noturnos que vão até tarde, enfim. É assim que funciona e acredito eu que o Liberty Media tinha um pensamento melhor, uma compreensão melhor de como adentrar, né, esse mercado do que a gestão, Bernie Ecclestone, enfim, a Fórmula 1 pré-Liberty Media. E assim, esses 400 mil pessoas que estiveram presentes na corrida do ano passado, elas não estavam ali por acaso também, né? A Fórmula 1, além da corrida, tinha uma série de eventos ali com personalidades, com atores, enfim, trazendo pessoas em que o público já conhecia, o próprio Shaquille O'Neal estava lá, pessoas em que o público já tinha intimidade, né, vamos falar assim, e acaba criando uma identificação muito maior do que assim, pura e simplesmente chegar lá, correr e ir embora. Acho, inclusive, que o Drive to Survive é o próprio exemplo disso, né? A partir do momento em que o Netflix conseguiu apresentar uma série que, assim, nós temos nossas ressalvas, mas é exatamente o que a Kevin falou, a espetacularização, a dramaturgia que essa série conseguiu construir em situações que, às vezes, nem tem tanto assim, atraiu esse público americano que passou a pensar, pô, talvez seja legal, vamos dar uma olhada nesse esporte e assim é natural que a Fórmula 1 vá atrair novos públicos. Então, e assim, você pega uma corrida e coloca num símbolo do país que é Las Vegas. Tem pessoas que viajam para os Estados Unidos, basicamente querem visitar os cassinos, querem visitar Las Vegas, enfim, o objetivo é esse, sabe? Então, acho que, repito, um acerto muito grande. Acho que os Estados Unidos oferece sim um mercado peculiar, acho que não é igual ao que a gente vê na Europa, no Brasil. O Brasil que se manteve, o Brasil sem piloto brasileiro na Fórmula 1, ou então na época do Massa, do Barrichello, em que a gente não brigava pelo título da Fórmula 1, o Brasil continuava se mantendo como um dos países que mais assistiam o esporte no mundo. A gente sempre se manteve nesse posto. Então, assim, porque a gente tem uma visão sobre aquilo, assim, na minha opinião, que é diferente do que eles esperam. E acho que a Liberty Media soube exatamente como tocar nesse ponto e entrar nesse mercado. Eu posso fazer só um adendo nisso? Claro que pode. Porque, assim, eu concordo com tudo que o JP falou, principalmente sobre essa cultura dos Estados Unidos, né, que é muito diferente mesmo do resto da Europa e do Brasil, enfim, de outros grandes mercados, da China, por exemplo. Eles não tinham nenhuma identificação com o esporte, né? Então, assim, é diferente para o Brasil, por exemplo, que sempre teve uma identificação, né? Então, você teve campeões, você tem uma história, você tem uma pista, você tem várias coisas que ligam você ao esporte, e a mesma coisa na Europa, porque o esporte nasceu lá, né? E por muito tempo correu só lá, né? Assim, basicamente lá. E nos Estados Unidos, precisava fazer essa ligação, que começou com o Austin, e que e quando passa para a mão do Liberty Media, que foi exatamente isso que o JP falou, que soube interpretar o que estava faltando, e aí entra o Drive to Survive, porque ele mostra um outro lado do esporte, mostra os caras. Quem são essas pessoas? Né? Quem é o Daniel Ricciardo? O Hamilton eu nem coloco muito nesse balaio, porque o Hamilton fez a sua própria narrativa nos Estados Unidos.
Unidos, né? Então ele não era alguém assim, mas quem eram essas pessoas? Né? E eu acho que esse é o grande acerto do Liberty Media, exatamente isso que o JP falou, soube interpretar aquilo que era necessário para entrar de vez nesse mercado. Né? Porque sempre foi um objetivo, mas talvez a forma como eles queriam não era acertada. Né? Então, assim, essa ligação foi fundamental, na verdade, para realmente plantar colocar isso mais abertamente, as pessoas se encantarem com esse esporte sem ter uma ligação histórica com ele. Vocês me convenceram. Eu gostei muito da explicação dos dois. E só queria lembrar, inclusive pegando o gancho das coisas que vocês falaram, das coisas todas, o trabalho que a Fórmula 1 teve para entrar nos Estados Unidos foi ainda mais complexo, porque não era só convencer um país que não tinha a cultura de Fórmula 1, digamos assim, mas foi convencer de que era bom bastante um produto que poucos anos atrás tinha tido uma corrida de 6 carros lá. Né? Quando acontece o que aconteceu em Indianápolis, no templo maior do automobilismo mundial, a Fórmula 1, que já não era popular nos Estados Unidos, ela fica muito chamuscada. O público saiu revoltado daquela corrida, voou coisa na pista. Sim. E tinha muito público, público naquele dia. Estava cheio. Para os americanos, foi como se eles tivessem sido traídos naquela corrida. Eles estavam querendo gostar do negócio e aí eles viram uma corrida de 6 carros. Então, essa retomada da Fórmula 1 com os Estados Unidos passa totalmente pelo que vocês falaram, uma espécie de reconstrução de imagem da Fórmula 1 com os americanos e que, de fato, agora pegou de vez. Ev, o Liberty, em algumas oportunidades durante a última década, chegou a falar em 3 corridas nos Estados Unidos, chegou a estipular essa meta. E ela chega a 3 corridas com centros distintos, né? A Flórida, o Texas e Nevada, que é mais Las Vegas do que Nevada, né? Não é Nevada em si, é Las Vegas. Você acha que para por aí? Ou eles vão querer correr em Los Angeles, em Nova York? Olha, eu acho que não para por aí. Mas nesse momento eu acho que vai dar uma aquietada, na verdade, sabe? Vamos ver o que acontece em Miami, vamos ver o que acontece em Las Vegas, e se realmente todo esse investimento se pagar, aí acho que sim, acho que aí o Liberty Media já começa a olhar com olhos melhores, assim, para uma 4ª prova, para uma 5ª prova nos Estados Unidos, sempre em centros urbanos grandes, centros urbanos dessa magnitude, digamos assim, né, Los Angeles e Nova York especialmente. Mas acho que nesse momento é entender esse objetivo, sabe? Você entender como vai ser essa prova em Miami, que provavelmente vai ser um grande evento, né? Um grande evento mesmo, com muita gente famosa, como o JP lembrou ali daquela imagem muito linda do Shaquille O'Neal naquele carro maravilhoso lá no Texas. Então, acho que vai ser uma coisa mais ou menos desse estilo também, com muita gente, com muitas celebridades e coisas desse tipo, que é uma coisa que eles sabem fazer. Se tem uma coisa que eles sabem fazer, é promover as coisas. Então, acho que vai ser dessa forma. E aí, dependendo do que acontecer realmente, acho que o céu é o limite para o Liberty Media, viu? Eu também acho, Ev. E você, JP, você acha também que é o momento de dar uma acalmada e começar já a olhar para o futuro daqui a alguns anos? Eu também vou pela mesma linha, assim, praticamente. Acho que o objetivo traçado foi cumprido. Então, agora é ver o resultado, o que isso traz para a Fórmula 1, né? O que eles conseguem tirar dessas corridas, principalmente Miami e Las Vegas, que ainda vão estrear, né? A corrida de Austin, a gente já até falou aqui, ela vem lotando ano após ano, e no ano passado atingiu o ápice. Então, assim, já é um case de sucesso, né, nos Estados Unidos para a Fórmula 1. Mas essa de Miami e de Las Vegas aí vai precisar ser observado como essas coisas vão funcionar. Mas acho que, principalmente falando da Fórmula 1, acho que dinheiro movimenta dinheiro. Então, se a coisa fluir, se for da forma como eles esperam, a tendência é que a gente veja, né, o Liberty Media olhando de novo para o território americano.
até porque é aquilo, né? Se render os resultados que eles estão esperando, a tendência é querer mais, né? Então, ainda mais com que a gente tem, sim, algumas corridas no calendário, na parte europeia do calendário, que já não agradam tanto como eram antes. Existem algumas corridas que elas estão ali, talvez, pelo aspecto tradicional e não por oferecerem um grande espetáculo. E aí você chega nos Estados Unidos e corre em pistas que vão te oferecer esse espetáculo, o próprio público vai se virar nessa direção. O próprio público vai, né, pedir por um número maior de corridas, até porque disso que é o entretenimento que todo mundo está buscando, né, na Fórmula 1. Então, enquanto na Europa a gente já tem algumas corridas engessadas, algumas, né, que a gente até conversa sobre se deveriam ou não estar no calendário, essas corridas em território americano vêm para ser de outra forma, né, para a espetacularização dessas corridas ser o ponto principal. Então, eu espero por bastante movimentação na pista, principalmente, e fora dela, né? Para gerar conteúdo, para gerar repercussão, para atrair novos públicos, novas faixas etárias também, porque isso é muito importante, você pensar num público para o futuro e não só, né, um público, um nicho atual. Então, acho que a tendência é, se der certo, o que eu acho que vai dar, a Fórmula 1 olhar com mais carinho ainda para os Estados Unidos, sim. Vocês já falaram sobre isso um pouco por cima, mas falaram de Drive to Survive. E a Fórmula 1 vem batendo recordes de audiência nas últimas corridas, as provas mais assistidas da história nos Estados Unidos. A final do ano passado foi um sucesso absurdo, não só lá, no mundo inteiro, mas lá também. Eve, eu queria saber quanto de Drive to Survive tem nesse efeito Estados Unidos ama a Fórmula 1 e se realmente o esporte pegou de vez por lá. Eu acho que o esporte pegou de vez por lá, sim. Eu vejo os caras muito, muito interessados, né? Pelos números de audiência. Eu acho que a temporada do ano passado entregou, né? Como a gente diz aí, todo o entretenimento possível, né? Todas as tretas possíveis. Né? Não teve briga por goiabada, essas coisas, mas teve uma briga. Desculpa, eu li isso em algum lugar e achei que leite em pó, não sei, uma coisa assim. Não teve, mas teve muito entretenimento, né? Os caras. Porque a Fórmula 1 também tinha muita dessa imagem. Pelo menos assim, muitas vezes eu tenho alguns amigos que moram, que são americanos e que são jornalistas e tal, e eles sempre me falam assim que tinha muito uma imagem assim muito sisuda, né? Muito fechada, aquela coisa muito elitista e tudo mais. Não que os Estados Unidos não seja, nem goste disso, eles gostam muito também. Mas, assim, tinha essa imagem, tinha muito essa imagem. E que, de repente, as coisas foram deixando de ser assim também por Drive to Survive, né? Porque também nos Estados Unidos se adora uma boa narrativa, né? Um bom roteiro, uma coisa, né, assim, muito entregue dessa forma. E Drive to Survive entrega muito isso, né? Então, assim, ele vai lá na casa do Christian Horner, naquela área rural, né? Aquele papo super natural com a esposa dele e coisas dessa natureza, né? Aquele foco no Toto Wolff com a sobrancelha erguida, né? Então, assim, ele vai apresentando esses personagens que estão cada vez mais humanos, né? Então, assim, brigam e jogam um negócio. Então, isso vai fazendo vai tornando isso muito mais próximo, né? A série, a maior parte das pessoas fala inglês, então assim, tem essa ligação. Então, assim, tem muito de Drive to Survive nessa aproximação dos Estados Unidos com a Fórmula 1. Não tem como a gente negar. Então, aí você tem, por exemplo, eles focam muito em pilotos, né, como o Ricardo, enfim, aquela coisa do Lando Norris, enfim, tem várias coisas nesse sentido. Então, assim, eles sabem como convencer a plateia, digamos assim, de alguém que não... Lógico, a gente que acompanha a temporada, ou aquele fã mais atento, ou aquele fã de anos da Fórmula 1, não vai cair nessa, né? Então, assim, ele já fala, acho que não é bem assim e tal. Mas aquela pessoa que está chegando agora fica totalmente encantada, né? Os pilotos já estão, inclusive, levemente de saco cheio dessa dramatização, Sim, né? Exato. Então, assim, você tem
tem coisas ali que simplesmente, você sabe, não dá, né? Não é assim que está acontecendo. E colocam em posições assim estranhas, né? Que para ele soa muito estranho, porque também tem muitos pilotos muito diretos, né? O Verstappen, assim, outros, né? Fernando Alonso, outros caras são muito diretos com as coisas. E tem outros que sabem trabalhar com isso, como foi o caso do Hamilton, né? O Hamilton entendeu como é que funciona esse negócio, né? Então a narrativa dele é bem interessante. Mais para os olhos da pessoa que não tem essa ligação tão grande com a Fórmula 1, que está procurando e tal, ele cai como uma luva, né? E aí, JP, que tal o efeito Drive to Survive no público americano? Essa reclamação dos pilotos, né, em relação à dramaturgia que a série oferece, que a série manipula, entre aspas, né, como eles dizem, ela realmente entra em pauta, né, nos pilotos, entra também nas nossas conversas, a gente que cobre isso, a gente que trabalha com isso, mas a verdade é que o público não está ligando para isso. Para um público que quer, exatamente o que a Eve falou, para um público que não tem uma identificação, não teve um piloto campeão, não tem uma equipe de ponta, uma equipe um país que não tem uma identificação grande e antiga com o esporte, você precisa oferecer alguma coisa para criar o interesse. Então, essa dramaturgia foi exatamente o que a gente estava falando até na pergunta anterior que você fez, sobre a forma deles encararem esse mercado, né, do entretenimento. Então, assim, foi a forma ideal de entrar e foi perfeito no que ela falou, que alguns pilotos souberam muito bem trabalhar com isso. Então, assim, imediatamente eles acabam caindo no gosto desse público que se questiona, vamos assistir esse cara na pista, vamos ver o que vai acontecer. Até porque a série, ela pega algumas situações em disputas de piloto, às vezes pelo 12º lugar, pelo 11º lugar, nem pontua. Só que na série, aquilo é tratado como, parece um filme mesmo, parece parece algo criado, e a forma como os eventos são postos, né, inclusive temporalmente falando, porque, né, as corridas nas temporadas das séries, elas não acontecem na mesma ordem que o calendário da Fórmula 1, né? Vai passando por uma corrida lá na frente, aí volta para uma corrida, vai na Rússia, volta para a Espanha. Então, assim, a narrativa, ela é criada pela própria série, ela não obedece ao que acontece na Fórmula 1, porque ela não serve para passar, não é um material jornalístico exato. Ela está ali para criar esse interesse, né, para angariar esse público, para trazer essas pessoas mais para perto, e foi perfeita na execução, fez exatamente o que queria. Então, por mais que isso acaba incomodando aos pilotos, acaba incomodando as pessoas um pouco que acompanham aquilo e sabem que aquelas histórias não são tão reais assim, a gente estava falando justamente sobre isso agora. O público americano se alimenta disso. É importante saber como. Não importa só você querer entrar num novo mercado. Isso não leva ninguém a nada. É importante saber como entrar, é importante saber quais passos você vai dar para conseguir atingir o seu objetivo. E o Drive to Survive foi um grande encurtador de caminho, vamos dizer assim, para que a Fórmula 1 conseguisse atrair essa galera, e agora a gente está vendo esse resultado, né, com a superlotação de Austin no ano passado, e agora mais uma corrida em Miami esse ano e em Las Vegas no ano que vem. Pensando além do público americano, dos Estados Unidos, até onde vai o Liberty, Eve? A gente realmente vai bater 30 corridas no calendário como quem não quer nada? Eu espero que não. Eu tenho esperança de uma certa coerência, sei lá, do Liberty, e assim, não só do Liberty, né, mas das equipes, né? Eu acho que as equipes vão ter que, em algum momento, botar um freio nisso, porque basicamente você ter 30 corridas é muito diferente, por exemplo, de você ter 36 corridas da NASCAR no mesmo país, com cada equipe tendo praticamente 2 equipes ali, né, trabalhando o tempo inteiro. Logística, tudo é muito diferente. Então, assim, não dá para ser assim, né? Você viaja, você tem umas pernas estranhas na Fórmula 1, né? Azerbaijão, Canadá, não sei o quê, vai para o... né? Sabe? Então, assim, é muito estranho também. Então, assim, não tem como você... E tem outros esportes também junto, né? Tem outras ligas acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, em algum momento vai ter que pensar, não, a gente tem que ter um limite, esse é o limite, não dá mais para alcançar. Eu imagino que isso vai acontecer. Eu acho que a Fórmula 1 não vai chegar a 30 corridas. Acho que é um exagero mesmo. Mas
olha, tá muito capaz de chegar aí nas 25, 26 corridas, como quem não quer nada, e aí acho que as equipes vão começar a bater o pé mesmo, né? Porque não tem como ser mais do que isso, acho que não tem nem data para isso, sei lá. O Espero pessoal que fala... não, viu, Gá? Exato. O pessoal Eu fala tô muito falando que... isso, mas por dentro eu quero falar assim, olha, vamos acabar, já tá bom. 22 chega. corridas é o limite. O pessoal fala muito do pacto do jogo da discórdia, né? Alguma coisa assim que as equipes têm, que diz que tem um limite de 25 corridas e tal, mas assim, olhando o calendário do ano que vem, a gente já está começando a ver que eles vão mandar o pacto pro inferno, né? Tá longe. Então, JP, queria saber se você acredita também que a Fórmula 1 vai dar uma pisada no freio ou se ela vai lá enfiando corrida até ninguém perceber que está com 30. Eu ia falar exatamente disso, né? Eu ia falar que, teoricamente, existe um limite de corridas, né, na Fórmula 1, mas eu, assim, como a Eve disse, se as equipes não bateriam o pé e falar, não, chega, eu não vejo nenhum motivo para o Liberty Media simplesmente parar de botar as corridas no calendário, porque acho que enquanto ninguém realmente botar um freio, ninguém der uma segurada, eles vão continuar, porque assim, até talvez ocupar todos os finais de semana do ano, não sei, mas é impressionante como, se a gente parar para pensar na logística dessas viagens, do tempo que essas pessoas ficam longe de casa, realmente se torna... A EFA citou o Azerbaijão. Cara, o Azerbaijão é longe da própria Europa, assim, o Azerbaijão é um lugar muito longe. Vai de Mônaco para o Azerbaijão, do Azerbaijão para o Canadá, entendeu? E aí, nas duas últimas corridas, é do Brasil para Abu Dhabi. Então, essas viagens, elas atravessam o mundo, né? E vai entrando corrida. Então, acho que o papel do Liberty Media é fazer isso mesmo, e as equipes, né, elas precisam se mover para defender os próprios interesses, porque isso é prejudicial para os seus próprios empregados, sabe? Pelo menos assim, na minha visão, acho que não faz sentido você ficar abarrotando o calendário de corrida, porque no momento a gente já tem corridas no calendário que elas nem são tão atrativas assim. Então, vai somando, já são 23 esse ano, foi como eu disse, 23 é o recorde. Aí para o ano que vem tem mais 3 programados para entrar, porque além de Las Vegas ainda tem Catar e China. Então, só isso já ultrapassaria o limite, só essas 3 já ultrapassariam o limite. Então, a Fórmula 1 ela acaba tendo duas opções, ou muda a regra, ou corta a corrida do calendário, né? E aí a gente tem que ver qual dessas alternativas as próprias equipes também acham que é a melhor. Porque se ninguém fala nada, fica uma coisa lá meio futebol brasileiro, né? Que ninguém se posiciona e fica esse calendário que a gente está acostumado, enfim, com as ordens sempre vindo de cima e as equipes sem se posicionar. Então, acho que é exatamente isso que a Eve falou. Acho que a Liberty vai continuar olhando para esse lado financeiro da situação, e está na hora das equipes começarem a se posicionar, porque, assim, falar, dar alguma entrevista dizendo que é contra, aí é mole. A questão são os atos mesmo, como as equipes vão agir para impedir que isso aconteça. Justamente. Pois é. Vamos ver se o Pacto de Concórdia vai ser mantido, se vai ser respeitado para o ano que vem. A gente não sabe. Pode ter mudanças esse ano. Enfim, o ano ainda está só no começo, apesar de tantos anúncios já para 2023. Eve, vamos falar mais sobre isso, né? Analisando o calendário do ano que vem não, desse ano, a gente tem 22 corridas pelo menos. Provavelmente vão ser 23, porque devem substituir a Rússia. Aí a gente olha para o ano que vem. A China está fora, mas deve voltar. O Catar vai voltar, tem contrato de 10 anos. Las Vegas vai entrar. Essas certamente entram, acho que dá para dizer assim. Só que aí tem Turquia, Portugal, Alemanha, até a Rússia, né? A Rússia foi tirada por causa da guerra, mas pode voltar num futuro próximo. Como é que fica isso? Né? Quem daí que vai acabar rodando? Olha, bom, o Stefano Domenicali estava falando, né, que hoje é o CEO aí para a Fórmula 1 do Liberty Media, falando que em alguns momentos eles vão começar a olhar para pistas clássicas do campeonato, que na verdade não rendem
né, sempre há uma grande... O contrato dessas equipes é muito complexo, né? Ele não é tão poderoso, por exemplo, contra um contrato da Arábia Saudita, né? Que os caras pagam tudo, pagam até o triplo, né? Ou Abu Dhabi, que paga muito para ser a última corrida do ano. Você não vai ter um contrato desse com Silverstone, por exemplo. Você não tem um contrato desse com a Alemanha, né? A Alemanha está fora do calendário por não ter recurso suficiente, nem ter achado grana, né? O governo não quer pagar para ter a corrida, enfim, a Alemanha caiu por causa disso. Então, você não tem esse tipo de contrato, né? Espanha, a Espanha renovou esse tempo, mas né, também a negociação não foi tão simples assim por conta do dinheiro. Portugal e outras praças também, mas as praças que estão hoje, por exemplo, quanto a França pagaria? Será que pagaria o mesmo do que uma quarta prova nos Estados Unidos? Certamente não, né? Então, assim, se bem que a França com aquelas listras, né? Também é o tipo de prova que... Tomara que não pague. Exatamente. Mas essas provas na Europa, principalmente, são provas em que os contratos são mais complexos, né? Sem contar Mônaco não entra aí, mas são contratos mais complexos, cheio de coisas que os caras acabam cedendo para ter essas pistas, né? No calendário, enfim. Mas ele deu a entender que é isso, né? Que assim, de repente, eles não vão ser tão condescendentes assim. E vão pensar mesmo na grana, né? Que ninguém paga mais para ter o campeonato e deixar de lado algumas pistas. E essa é a única forma de você ter um calendário com essas corridas que provavelmente vão render mais dinheiro, em detrimento de um campeonato, sei lá, de 40 corridas. Né, que não vai ter como. Então, basicamente isso, é negócio, né? Quem oferecer mais e também colocar na balança o quanto você está disposto a ceder para ter pistas clássicas no campeonato, né? Silverstone, Bélgica, Monza, né? Imola, essas pistas são pistas que certamente não pagam o que paga o Arábia Saudita, por exemplo, né? Então, assim, alguma delas vai rodar, eu tenho certeza disso. Algumas dessas pistas europeias vão rodar em detrimento a essas pistas mais caras, digamos assim, que rendam mais dinheiro. Vai sobrar para as velhotas, então, JP? Eu também acho que sobra. Acho que a Fórmula 1 vai muito num caminho financeiro, digamos assim, que não necessariamente faz com que as posições das corridas no calendário sejam as melhores, né? Como a Evelyn muito bem falou, Abu Dhabi é um exemplo disso, paga muito dinheiro para ser a última corrida do ano e raramente oferece uma grande corrida, oferece um grande espetáculo. Então, acho que a tendência é mesmo acabar sobrando para alguma dessas europeias. A Fórmula 1 tem uma certa dificuldade de abrir mão dessas praças, né? Eu sei que uma delas, por exemplo, que não sai do calendário e não cogito que saia para a entrada de uma dessas, mas que, assim, na minha opinião, talvez impopular, seja a pista mais chata do calendário, é a de Mônaco, que está ali basicamente pela tradição e não pelo espetáculo que oferece, porque não tem espetáculo aí naquela corrida. Então, acho que a tendência é mesmo acabar sobrando para uma corrida mais velhota dessa, como você falou, até porque, até pelo que eu tinha dito também na última pergunta que você fez em relação às próprias corridas nos Estados Unidos. Se esse plano do Liberty Media dá certo, né, e eles geram esse interesse todo e esse retorno todo que eles estão planejando, é mais do que natural que eles queiram colocar mais uma corrida lá. E aí, se a gente for olhar para as declarações do Domenicali, por exemplo, o Domenicali já falou em segunda corrida na China por causa do Joe, já falou em voltar à África. Então, assim, os planos da Fórmula 1 são cada vez mais de expansão. E se essa expansão de fato acontecer, se esses planos começarem a ser postos em prática, acho que é natural que acabe sobrando para essas pistas, principalmente aquelas que, aí nem olhando por um lado do entretenimento, mas olhando por um lado financeiro, né? Principalmente aquelas que não conseguem acompanhar o investimento que essas outras pistas como Jeddah, como Abu Dhabi, Bahrein, enfim, como essas pistas. Bahrein também paga muito dinheiro, né, para ser a abertura do campeonato. Então, é difícil acompanhar realmente esses petrodólares investidos por essa galera, mas
a tendência é, sim, na minha opinião, que sobre para essas corridas mais tradicionais. Até porque algumas delas já não tem tanto... Os carros mudam muito ao longo dos anos, os carros são diferentes hoje em dia na Fórmula 1, as próprias disputas na pista são diferentes e elas não agregam mais tanto quanto agregavam antigamente. Como a gente já está estourado de tempo, vou fazer uma última pergunta para vocês dois. Na verdade, são dois temas em um, tá? O Ev, queria que você citasse as pistas que você acha que correm mais risco nessa história, elencasse ali, talvez as 5 principais ameaçadas, vai. E também ia te perguntar o seguinte, a gente tem uma coisa na Fórmula E que, com todo respeito à Fórmula E, eu detesto, eu acho muito ruim, que é o revezamento de pistas, né? Em um ano correm 6 diferentes de outro ano que trocam 6 e aí voltam a 6, depois trocam de novo. Você acha que isso é possível de acontecer na Fórmula 1? Eu não acho que é possível ter, eu vou começar pelo fim. Não acho que é possível ter rodízio na Fórmula 1, acho que não vai ter. Tá? Eu acho que aqui, o que acontecia com a Alemanha, né? Que um ano corria em Hockenheim, outro ano corria em Nürburgring e por aí vai, era uma coisa muito, muito especial. Acho que não é do interesse da Fórmula 1 em fazer esse tipo de rodízio ou coisa, a não ser que seja assim, uma questão muito de sobrevivência, sabe? Então, assim, precisa ter, então vamos fazer e tal, mas não acho que a Fórmula 1 vai fazer isso, acho que ela vai correr, vai ter um calendário base muito forte ali, com algumas desistências eventuais por contratos, enfim, coisas nesse sentido, basicamente. As pistas que correm risco, como você falou, eu acho que algumas pistas europeias correm risco. Então, por exemplo, acho que a Espanha, a França, corridas como a Bélgica correm um certo risco, a França, porque são corridas, a Itália também, são corridas que dependem muito também do acerto com o governo, com patrocinadores de fora, né? Tem outras questões ali envolvendo. Acho que o Brasil também corre risco, né? Apesar de hoje ter um contrato que vai até 2025, mas acho que sempre tem algumas questões aí envolvendo, e não só a disposição do país em receber, como por exemplo o Brasil, mas também o interesse da Fórmula 1 em fazer algumas concessões para ter. Acho que, né, acho que tem muito disso também, né? O que a Fórmula 1 está disposta a fazer para ter essa corrida? O que a Fórmula 1 está disposta a fazer para ter Imola no campeonato? Para ter o Interlagos no campeonato? Para ter Paul Ricard no campeonato? Para ter, sei lá, sabe? Então, assim, acho que essas pistas são as que, na minha visão, são as mais ameaçadas, digamos assim, nesse sentido. Muito bem, então a Eve que falou França, Espanha, Itália, Bélgica e Brasil. JP, as suas 5 mais ameaçadas, e se você acha que existe a possibilidade de ter um rodízio? Olha, nessa mesma fala do Domenicali que eu acabei de citar, ele também fala isso, né? Fala que o rodízio é uma possibilidade para a Fórmula 1. Eu não acredito nisso, acho que... Eu também não gosto do que a Fórmula E faz. Acho que você dificulta mais a identificação das pessoas, né? Eu acho que é legal quando o público espera por tal corrida, entendeu? Enfim, quer ver os pilotos correndo naquele determinado local porque sabe que aquilo lá pode oferecer, né, um grande espetáculo. Enfim, acho que isso faz parte da própria identificação. Apesar de eu também achar legal a gente ver os pilotos aprendendo a correr numa pista nova e tal, eu acho que é importante ter essa identificação, essa rotina, né, entre aspas, porque acaba, né, tirando algo mais organizado, mais coeso, parece mais profissional assim, a situação. Bom, em relação às pistas que poderiam ser cortadas do calendário, a primeira pista que eu penso, e que eu pensei quando você fez a pergunta, é a da Espanha. A primeira coisa que me vem na cabeça, e a França também, porque são corridas que realmente elas não têm grandes atrativos, assim. A gente sempre vê os pilotos, principalmente falando da Espanha, os pilotos precisando depender de alguma jogada estratégica para fazer uma ultrapassagem, para poder ganhar a posição, e acho que não é esse o caminho que a Fórmula 1 está indo. Acho que essas corridas nos Estados Unidos, essa prova de Jeddah, por exemplo, elas indicam exatamente o contrário, sabe?
um foco maior, o próprio regulamento técnico, a revolução que a Fórmula 1 passou de um ano para o outro. Então, o caminho, a direção que a Fórmula 1 está tomando é diferente do que esses circuitos oferecem. Então, acho que Espanha e França são dois grandes símbolos disso. Acho que Imola corre riscos também, tanto que Imola não fazia parte do calendário até alguns anos, aí a Fórmula 1 voltou a correr lá, todo mundo percebeu que foi uma corrida mais movimentada e, enfim, manteve, até porque a Itália é um palco muito tradicional para o automobilismo. E, assim, acho bizarro dizer que o Brasil corre risco pelo espetáculo que ele proporciona, mas acho que é absolutamente realista falar isso, por causa justamente dessas concessões que a Evelyn falou que a Fórmula 1 precisa fazer, às vezes, para correr em São Paulo, e que talvez eles não estejam dispostos a fazer. A corrida no Brasil, todo ano, é uma das melhores da temporada. É um palco excelente para a Fórmula 1. Isso é muito bom de ver, mas vejo, sim, a possibilidade da gente perder isso, né? E bom, acho que pode acabar sobrando também para uma das corridas ali na etapa asiática do calendário, né? Acho que elas acabam a corrida no Japão ela é bem tradicional, né? Mas também é uma pista que eu não gosto muito, né? Acho ela pista estreita, acho que ela não favorece muito as ultrapassagens, as disputas. E Singapura a gente só não pode botar nessa lista porque paga muito dinheiro para estar ali. Então, talvez por isso consiga se manter. Mas se eu tivesse que citar 5, seriam essas: Espanha, França, Brasil, Japão e Imola. Muito bem, amigos. Gostei bastante. Olha, não é a primeira vez que eu vou falar isso em 2022, mas, de novo, tem tudo no fim de semana. Fórmula 1, MotoGP, Indy, Fórmula E, Stock Car. E você vai continuando a lista que é grande. Acompanhe, então, o noticiário no Grande Prêmio, na GPTV, que a programação de vídeo continua por lá, com o seu agregador favorito de podcast já atento para os programas que vão entrar. E é óbvio, quando tem Fórmula 1, meu amigo, tem uma centena de briefings. Esse fim de semana invadindo a madrugada. Na madrugada de quinta para sexta, de sexta para sábado e de sábado para domingo. Coisa boa, coisa maravilhosa. Horários tranquilos. Olha, a Eve está muito feliz. E é isso, galera. Sigam o GP2, nosso segundo canal no YouTube. As análises seguem por ali. Eu agradeço demais a Eve, ao JP, ao Berton, a vocês que chegaram até aqui, até o final de mais um Paddockcast. Beijos e até semana que vem. Tchau.